Sobre as afasias, temos aqui os distúrbios de linguagem, que consiste nessa troca ou até mesmo nessa deformação de palavras e que podemos observar não só em pessoas com alguns sintomas mais intensos, mas podemos também observar sobre pessoas sobre um extremo cansaço ou sobre uma extrema pressão. Percebemos então como as afasias ou as paraafasias, elas podem surgir então diante de uma normalidade ou diante de uma patologia. Por exemplo, uma pessoa ao final de uma longa jornada de trabalho, pode ser que ao chegar em casa ou ao final do expediente, ela já, de certa forma, manifeste alguma espécie de afasia ou de parafasia, mostrando muitas vezes essa troca de palavras, ela quer dizer uma coisa, acaba dizendo outra, e podemos pensar aqui não só elementos da psicanálise, mas pensar como esses distúrbios podem ser causados também diante de uma situação excessiva para o sujeito. Isso nos mostra também como podemos perceber que já nesse texto de 1891, nós temos aqui já algumas pistas para aquilo que Freud vai trazer lá na psicopatologia da vida cotidiana, ou lá no livro Xiste, a sua relação com o inconsciente, aquela concepção sobre ato falho, sobre xiste, sobre lapsos nas suas diversas manifestações. E são aqui para nós exemplos muito claros e muito vivos de condensação e deslocamento. Ou seja, esses elementos, essas situações, eles condensam, eles trazem junto de si diversas significações, diversos objetos, diversas representações e muitas vezes também deslocados. Sentimentos, afetos, representações que o sujeito acaba deslocando de um objeto para outro. E vamos perceber como, de certa forma, essa questão do objeto se torna fundamental nesse caminho para a psicanálise. Pois bem, o texto de Freud, então, é um texto um pouco mais neurológico, mas ele também dá lugar e ultrapassa aqui questões para além da neurologia, principalmente a neurologia daquela época, apontando para alguma coisa que não é o campo necessariamente da neurologia, não é o campo da linguística, mas é um campo fundamental da psicanálise. Bem, e percebemos nessa obra também as afasias, como existe em toda essa contribuição uma espécie de esboço sobre o aparelho psíquico, ou o aparato psíquico. Aquilo que nessa obra está então denominada como der Sprachapparat, como se fosse um aparelho de linguagem que, ao longo dessas revisões freudianas, vem a se tornar então o aparelho psíquico. Então, ao longo dessas pesquisas, nós vamos vendo como que o Freud vai construindo de certa forma, peça por peça, como que o sujeito, na verdade, constrói peça por peça esse aparelho de aprendizagem. Afinal, o sujeito é aquele que sempre aprende com o outro. A comunicação é inserida no sujeito a partir, então, dessa experiência, dessa convivência com o outro, portanto, uma experiência de aprendizado. E o surpreendente é que essa construção, ela não se faz, em sua vez, sem essa relação com o outro. Nos constituímos necessariamente a partir do outro, nessa relação com o outro aparelho de linguagem que se torna, então, um registro dessa troca simbólica do sujeito.
No capítulo 6 das afasias, o Freud nos mostra que é da ordem da aprendizagem e da ordem da linguagem, a ordem de entrada em cena das partes do aparelho, que constitui, então, a formação do próprio aparelho. Na psicologia, a palavra ela passa a ser, então, uma espécie de unidade na base da função da linguagem, que vai se evidenciar, claro, por uma representação bem complexa, composta de elementos acústicos, visuais e também sinestésicos. Nós vamos ver como acontece toda essa trama a partir, então, de uma ilustração presente na própria obra freudiana. Bem, são mencionados, então, 4 elementos, 4 componentes dessa representação, que vamos chamar aqui de representação palavra. A primeira seria a imagem acústica, segunda, a imagem visual da letra, terceiro ponto, a linguagem motora da linguagem e a imagem motora da escrita. Vamos poder perceber, como vocês podem acompanhar na ilustração, a representação palavra e, claro, as associações com o objeto. Como que cada um desses componentes, desses elementos, vão, de certa forma, fazendo associações de objeto, o que mais tarde nós temos também por autores pós-freudianos a grande questão explorada sobre a linguística, sobre as cadeias associativas que em 1900 o Freud ali no seu livro A Interpretação dos Sonhos já nos apresenta de uma forma muito interessante como o psiquismo funciona por essas associações, como que a partir de um elemento dessa composição do aparelho de linguagem é capaz de fazer associações a diversos outros elementos. Basta com que a gente pense um único elemento, por exemplo, aqui temos em nossa mão um livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa, uma obra, inclusive, que vale a pena ser lida por todos vocês. Aqui temos o título Freud, o Inconsciente, mas existe também a introdução à metapsicologia freudiana em seus diversos volumes, que podem ser acompanhadas para uma melhor compreensão desse material. A partir de um único elemento, livro, o nosso psiquismo pode ir associando. Nós sabemos como escrevemos de forma motora livro, nós temos um movimento motor, nós sabemos como se pronuncia, qual é a motricidade necessária para essa pronúncia. Quando pensamos em livro, conseguimos pensar também numa imagem visual da própria letra, de cada uma das letras e da palavra como um todo. E, claro, o elemento importante seria essa imagem acústica que o sujeito tem, a forma como ele ouve, não só como ele ouve, mas como ele representa. E a partir do momento que ele pensa livro, acontece toda essa série de associações na sua mente e podem ser evocadas diversas lembranças, não só a partir desse livro, mas de um livro que essa pessoa, essa criança leu lá na biblioteca da sua escola, o dia que uma pessoa estava lendo um livro, teve um grande insight, o presente que ela ganhou de algum ente querido. Ou seja, vão acontecendo associações, o que mais tarde vai ser tido, então, pelo Freud como superassociações. Então, para o Freud, aqui nas afasias, temos 2 elementos fundamentais, a representação palavra e a representação objeto. Toda representação palavra, ela se apresenta como um complexo aberto. Tá? A representação palavra não está ligada a uma representação objeto por todas essas suas partes constituintes,
mas apenas ali pela imagem acústica. Por isso, anteriormente, a evidenciamos. E as ligações com essa imagem acústica da palavra com as demais associações, então, de objeto que são nos indicadas aqui. Bem, esse esquema, então, apresentado por Freud, nos faz, então, pensar como ele tenta separar ao máximo o aspecto psicológico do aspecto neurológico, mas sabemos que não existe um sem o outro. Ele não está recusando nem tanto o campo do neurológico, nem o anatômico, compreendido simplesmente como localizações exatas, elementares da ciência. Mas estamos dizendo aqui sobre essas representações que têm a ver com a singularidade, com a forma única de expressão de cada sujeito. E assim, o Freud postula que essas associações de objeto vão formar aquilo que podemos chamar, então, de representação. A representação é essa ideia que cada sujeito cria a partir dessas relações objetais que ele vivencia, com que ele experimenta. Segundo Freud, então, cada forma de excitação decorrente dessas impressões que são produzidas no exterior deixa, então, no córtex uma certa inscrição permanente, que lá, quando formos discutirmos sobre o projeto, vamos ver como essas marcas criam um certo caminho, uma certa referência, e vamos ver também nos termos freudianos como ele denomina toda essa experiência.